Marcos capítulo 14, a partir do versículo 32. Quem achou, diga amém. Amém, igreja? Amém, que possamos orar em congregação. Então, foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproximou. Senhor Deus, estamos aqui, Deus, em Tua presença para Te louvar, para Te render graças pelo que Tu és, Deus. Te louvamos, Senhor Jesus, pela mensagem da salvação. Te louvamos, Senhor, porque um dia o Senhor nos escolheu para que pudéssemos Te adorar em espírito e em verdade. E é nesta noite que nós Te pedimos: usa-me como Tua serva, Senhor Jesus. Usa-me para falar da Tua palavra para todos nós que estamos aqui, porque a Tua palavra é como uma espada de dois gumes, Senhor. Então fala aos nossos corações, mas não fala aquilo que nós queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que vem da Tua parte. Nos enche de Ti, nos enche da Tua fé, Senhor Jesus, da fé salvífica, meu Deus. Te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, na minha Bíblia, a palavra vem dizendo assim, o título: Jesus no Getsêmani. Então, nós podemos observar nessa passagem, ela é muito interessante, porque ela mostra mais ou menos o ápice, como é que eu posso dizer, o início das piores dores que Jesus estava sentindo. Porque nós sabemos que essa passagem de Jesus no Getsêmani, quando ele vai ali orar, quando ele vai ali falar com o Pai, ela vem logo após a parte do cenáculo, onde estão os discípulos, onde está Jesus. E Jesus lava os pés dos discípulos, não é? E Jesus fala das maravilhas do reino de Deus. Jesus, ele se revela aos discípulos naquele momento, no partir do pão. Então, logo após tudo isso que nós observamos lá no Evangelho de João, porque no Evangelho de Marcos, Marcos não nos mostra isso que eu estou falando para vocês, apenas o Evangelho de João que mostra isso. Nós vemos que várias e várias coisas aconteceram, certo? Jesus teve uma conversa longa com os discípulos. Nós poderíamos dizer talvez que fosse uma noite ali, falando das maravilhas do reino, do que iria acontecer. Outra coisa muito importante que nós podemos trazer a partir dessa mensagem que antecede a oração de Jesus é sobre a saída de Judas. Porque nós sabemos que logo após essa oração, Judas ele iria trair Jesus. Então, Jesus, quando ele está no cenáculo ali com os 12 discípulos, ele diz a Judas: se tu vais fazer algo, então faz logo. E Judas vai até os judeus para poder trair Jesus. Outra coisa que podemos tirar de importante dessa passagem é que essa passagem precede o julgamento de Cristo. Essa passagem precede a humilhação de Jesus por amor a todos nós.
Precede todo aquele momento de sofrimento que ele ia passar. Precede o derramamento do cálice sobre a vida de Jesus, sobre o seu espírito. Porque nós sabemos que o cálice de Deus, o cálice da ira de Deus, ele iria ser derramado por favor de todos nós, pelos nossos pecados. Então nós sabemos que Jesus ele está passando por um momento difícil, amados. Um momento de sofrimento, um momento de tribulação. Lá no Evangelho de Lucas, Lucas fala que o suor de Cristo ele virou gotas de sangue. Isso é muito para a medicina, isso é muito raro de acontecer. É quando a pessoa ela atinge o clímax de sofrimento. O que é que Jesus diz aqui nessa passagem? Que a sua alma está profundamente triste e é capaz de lhe matar. Tem traduções que falam dessa forma. Então o sofrimento que Jesus está passando é muito grande. É muito grande, a gente não pode entender, a gente não compreende esse sofrimento que Cristo estava passando. E se nós formos observar a palavra Getsemane no hebraico, ela quer dizer o quê? Prensa de óleo. Então é quando a oliveira, ela é prensada, ela é espremida para tirar o azeite. Então isso a gente pode ver que representa o sofrimento que Jesus passava naquele momento. Amém? Então eu pergunto a vocês, amados, por que foi necessário esse sofrimento, esse momento para Jesus? Porque talvez a gente poderia pensar assim, não, mas depois que Jesus estava ali com os discípulos no cenáculo, naquele momento do partir do pão, do receber do vinho, Judas podia vir logo e já adiantava, e já ia para a cruz, e estava tudo consumado. Não. Deus preparou aquele momento para que Jesus ele pudesse mostrar ao Pai o seu conflito interior que ele estava passando. A sua dor espiritual. Porque nós sabemos que Jesus ele é Deus, mas ele também é 100% homem. Então isso mostra a dor que Cristo passou por amor a todos nós. Isso mostra o seu conflito, porque ele queria fazer a vontade do Pai. Ele veio ao mundo para isso, para fazer a vontade do Pai. O que é que ele diz? Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. Em segundo lugar, foi necessário esse momento para Jesus, para que Jesus pudesse se prostrar humildemente diante do Pai. Mostrar a sua humildade. A palavra de Deus diz que Jesus ele se prostra no chão, diante do Pai. Porque antigamente as pessoas costumavam o quê? Orar em pé. Mas Cristo, ele se rendeu ao Senhor. Ele se fez último, ele se fez o menor. Por amor a todos nós. Em terceiro lugar, porque foi necessário esse momento para Jesus? Para retirar a extrema agitação e o medo que se aproximava na vida de Cristo. Não é que Jesus estava com medo das chicotadas que ele ia receber, das cuspidas que iriam tacar no rosto dele. Mas Jesus, ele sabia que viria uma grande opressão sobre a vida dele diante do cálice da ira de Deus que estava vindo sobre ele. Então Jesus, ele temeu. Jesus, ele sofreu espiritualmente. Porque o sofrimento era imenso sobre a vida de Cristo. Sobre a vida do nosso Salvador. Por amor a cada um de nós que estamos aqui nesta noite. Amém? Então nós podemos observar diante de tudo isso, que a natureza humana de Jesus, ela lutava. Ela foi tentada a dizer que, se possível, fosse afastado o cálice da ira de Deus sobre a vida dele. Como eu disse a vocês, Jesus ele queria sim fazer a vontade do Pai, mas ele tinha uma natureza humana. E a gente sabe que a natureza humana, ela é difícil, às vezes, de encontrar concílio com o nosso espírito. Então Jesus ele sofreu as dores. Nós sabemos que Jesus ele foi tentado ali naquela noite, mas ele não caiu na tentação do mal. Amém? Ele não cedeu às ciladas do inimigo. E nós podemos observar também nesta noite, a partir dessa passagem que nós estamos lendo,
que os discípulos, eles também foram tentados, sabia? Não foi só Jesus que foi tentado naquela noite. Não foi só Jesus que sabia o que vinha acontecer e que era o sofrimento grande. Não era só Jesus que sabia da sua morte, mas os discípulos sabiam que iam se afastar do Mestre, que Cristo havia de morrer. Então, os discípulos, eles também foram tentados. Mas, Ana Lívia, tentados pelo quê? O que necessariamente os discípulos também foram tentados naquela noite? Porque não eram os discípulos, não era a ira de Deus que viria sobre a vida dos discípulos. Nós sabemos disso. Mas os discípulos, sendo homem, eles foram tentados em relação à sua fé. Porque a fé deles poderia desmoronar naquele período. Eles foram tentados a não passarem pelas futuras provações. Eles foram tentados em relação a fugirem, em relação a negarem a Cristo. Porque nós sabemos que quando Pedro ele foi indagado, se ele realmente seguia a Cristo, ele disse que nunca conheceu aquele homem. Então essas foram as tentações, o medo, a solidão dos discípulos naquela noite. Nós sabemos que eles foram sim tentados de várias formas. De várias formas. Mas eu faço uma pergunta para vocês. Eu gostaria que o Romário soltasse. E na hora da tentação, eu assemelho-me a Cristo ou aos discípulos? Mas por que eu faço essa pergunta a vocês? Se eu assemelho-me a Cristo ou aos discípulos? Porque nós precisamos observar que todos nós, não há um aqui que diga que nunca foi tentado, que não é tentado e que ainda não vai ser tentado. Porque a cada dia o Satanás ele trama contra as nossas vidas, amado. E vocês acham que o Satanás ele se alegra da gente estar aqui buscando ao Senhor? Ele não se alegra. Ele quer ver a gente caindo no pó, miserável. Porque a gente sabe que o mundo jaz do maligno. Por isso que ele está atrás de verdadeiros adoradores. Para fazer com que eles caiam. Para fazer com que eles saiam da presença do Senhor. Interessante que as irmãs, elas cantaram aqui a música sobre Jó. Que Deus tirou tudo da vida de Jó. Por quê? Porque o Satanás foi lá, perguntou a Deus se poderia. E Deus permitiu, desde que não fosse tirar da vida dele. Porque Jó era um homem íntegro. Era um homem que vivia segundo o coração de Deus, reto. Então, Satanás, ele está buscando verdadeiros adoradores para tentar e fazer com que esses verdadeiros adoradores caiam na sua tentação. Então, foi isso que aconteceu na vida de Cristo, quando Jesus estava ali, jejuando 40 dias e 40 noites, e o Satanás vem sobre a vida de Cristo. Jesus, de uma forma debilitadíssima, com uma fome imensa. E Satanás vem sobre a vida de Jesus para tentá-lo. Mas Satanás não consegue. Nós podemos observar também em relação à vida de Jesus e a vida de Cristo. Porque nós percebemos que em relação, quando Cristo diz assim, vigiai e orai para que não caís em tentação. Então nós podemos observar que Cristo, nessa passagem, Cristo ele vigiou. Cristo ele esteve em alerta diante da situação que ele encontrava. Cristo ele lutou contra a sua natureza humana. Ele orou, ele buscou ao Senhor verdadeiramente, em espírito e em verdade. Nós podemos observar também a vida de José. José, né, que foi vendido pelos seus irmãos, foi morar no Egito. E nós vemos que José ele foi tentado de várias maneiras. A mulher de Potifar vem até José e pede para ele ir para a cama com ela. E todos os dias ela insiste. E diz que José não era um homem feio, José era um homem formoso, assim como a mulher de Potifar. Mas José ele resistiu pela graça do Senhor Jesus.
José ele foi tentado, mas ele vigiou. José era um homem íntegro diante do Senhor. José orava, José buscava a face de Cristo. Então é isso que nós devemos fazer. Nós devemos ser assim, tomar como exemplo a vida de José e principalmente a vida de Cristo. Cristo que estava num momento de que ele sabia que o cálice de Deus iria vir sobre ele. Não há nada mais doloroso do que isso, mas Cristo permaneceu firme, orando ao Senhor, buscando a Ele verdadeiramente. Então é isso que nós devemos fazer em nossas vidas, igreja. Porque o Satanás, ele não brinca. Até que Jesus venha, o Satanás ele vai continuar tentando sobre a sua igreja. Então nós precisamos verdadeiramente permanecer. Nós sabemos que não é fácil a vida do cristão. Nós sabemos. Não é de forma alguma, amados. Para cada um. E o Satanás sabe o nosso ponto fraco. Satanás sabe onde é que nós ali ficamos, podemos cair. Mas que nós possamos permanecer firmes, buscando ao Senhor. Porque tem algo maior preparado para nós lá no céu. Então, que possamos buscá-lo verdadeiramente. Então, se percebemos, o que é que eu disse a vocês? Cristo, ele vigiou. Cristo, ele buscou, ele ficou em alerta. Ele ficou consciente diante das possibilidades de tentação. E nós sabemos que os discípulos, eles não vigiaram. Não é? Os discípulos dormiram. Os discípulos estavam cansados, deixaram ser levados pela tentação de não buscar. Naquele momento tão difícil, que ia ser para Cristo, mas também ia ser para eles. Porque eles não eram seguidores de Cristo. Muitos iriam vir sobre a vida deles. E eles iriam enfrentar o medo. Eles iriam enfrentar a solidão. E quantas vezes nós não estamos assim? Nós estamos com medo do porvir. Muitas vezes nós nos sentimos só diante das circunstâncias. E muitas vezes nós somos levados a pensar de que não vale a pena seguir a Cristo. Então os discípulos eles foram tentados dessa forma. Será se Cristo realmente era o Messias? Aquele que foi enviado por Deus? Então essas eram as tentações que os discípulos iriam enfrentar. E Jesus chega para Pedro e diz o quê? Simão, não pudeste vigiar, orar nem por uma hora? Vigiai e orai, para que não caís em tentação. Pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que é que Jesus estava dizendo com isso? Que o nosso espírito ele tem desejo, ele quer buscar o Senhor. Ele quer vir para a igreja. Ele quer ter mais intimidade com o Senhor. Ele quer, se possível, morrer pelo Senhor. Mas nós sabemos também que a nossa carne ela é fraca. Nós sabemos das limitações do nosso corpo. Nós sabemos, irmãos. Então nós devemos verdadeiramente vigiar, assim como Cristo também vigiou, não como os discípulos. Então eu pergunto a vocês novamente. Eu gostaria que o Romário voltasse para a pergunta. E na hora da tentação, assemelho-me a Cristo ou aos discípulos? A gente muitas vezes se assemelha aos discípulos, mas nós devemos nos assemelhar a Cristo. Em segundo lugar, o que podemos tomar como base é que Cristo, além de vigiar, Cristo também o quê? Orou. É fácil chegar aqui para vocês dizer, amados, vigiem. Amados, busquem a Deus. Vigiai para que o quê? Não caís em tentação. É fácil. Vocês podem estar se perguntando, mas como eu vou fazer isso? Minha carne é fraca. Então Jesus, além de vigiar, ele fez o quê? Ele orou. Então esse é o segredo da vida cristã. É a oração. Eu sei que muitas vezes nós botamos culpa em tantas coisas, né? Botamos culpa porque eu estou sem tempo, porque eu trabalho demais. Ixi, eu estudo muito.
Não dá, eu tenho um filho pequeno para criar. Eu já acordo na pressa, acelerada, agoniada, quando vou ver no final do dia o tempo que eu era para ter com Deus, eu não tive. O tempo de orar eu não tive, o tempo de buscar a face do Senhor eu não tive. Então nós necessitamos, amados, verdadeiramente buscar o Senhor. Se você diz que não tem tempo para orar, busque sabedoria para Deus lhe ensinar como ter tempo para orar. Porque se Deus deu 24 horas, não foi à toa não, viu? Não foi à toa. Então, que nós possamos verdadeiramente fazer como Cristo fez. Além de vigiar, Cristo orou. Cristo buscou mais ao Senhor. Então, nós podemos perceber que no momento que antecedeu a cruz, Jesus, ele orou. Mas essa oração, Cristo não disse na oração, Senhor, eu quero fugir, eu não quero ir para a cruz, não. Jesus, ele não disse isso. Jesus, ele pediu ao Senhor para que o Senhor o acalmasse diante do que viria. Porque Cristo queria fazer a vontade do Pai. Nós devemos ter desejo em fazer a vontade de Deus, por mais que seja difícil. Mas nós necessitamos buscar o Senhor, dizer como Deus disse. Se possível, afasta de mim esse cálice. Como não era possível, mas seja feito a tua vontade, não a minha. Então, nós precisamos orar dessa forma. Então, nós percebemos o quê? Que para Jesus, a oração ela não era uma fuga. Mas era o quê? Um descanso para a sua alma. Pelo que ainda haveria de vir. Não era uma maneira de evitar as dificuldades, o cálice. Mas uma maneira de fortalecer-se para suportar o que ainda viria. Então, vocês podem estar se perguntando, mas Ana Lívia, você disse que nós devemos vigiar. Nós devemos buscar estar em alerta. Nós devemos o quê? Estar consciente da possibilidade de tentação. Estar ciente disso, de que o Satanás, ele tenta a nossa vida a cada dia. Não sei a área de cada um, mas o Satanás, ele tenta. Ana Lívia, você também falou que nós devemos o quê? Orar. Como Cristo fez. Cristo orou. Mas como é que eu preciso orar para que a tentação ela saia da minha vida? Para que eu não seja tentado. Não é porque nós sabemos que a tentação ela vai vir. Enquanto a gente estiver aqui na terra, a tentação vai vir sobre a nossa vida. Mas o que é como Lutero falou. Eu não posso deixar que os pássaros eles rodem sobre a minha cabeça. Mas eu posso impedir que elas o quê? Façam ninho sobre ela. Então, isso se assemelha-se à tentação em nossas vidas. Então, como é que a gente pode observar nesse texto de Marcos a forma que Cristo orou? Como é que nós podemos trazer isso para as nossas vidas? Em primeiro lugar, nós devemos observar que o quê? A maneira que Cristo ora, ela é com o quê? Sinceridade. Precisamos ser sinceros diante de Deus. Nós precisamos dizer verdadeiramente com a nossa tentação diante do Pai. Deus, ele sabe, mas ele quer ouvir de nós. Então, nós precisamos ser sinceros diante de Deus. Porque Jesus disse o quê? E dizia, Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero. Ou seja, Jesus está mostrando ao Senhor a situação em que ele se encontrava. Ele dizia, olha, Pai, se possível, tu sabes que eu tenho, assim, eu também sou ser humano. Eu também tenho a minha parte de ser humano. E a minha parte de ser humano, ela está com medo, ela está amedrontada diante do que vem. Se possível, afasta de mim este cálice. Então, Cristo, ele é sincero diante do Pai. E nós também precisamos ser sinceros diante de Deus. Toda vez que orarmos, devemos dizer verdadeiramente ao Senhor o que estamos passando. Não esconder do Senhor. Nós não cantamos, às vezes, que Cristo é o nosso melhor amigo? Aquela música, achei um bom amigo
Jesus o Salvador. Então nós precisamos verdadeiramente fazer valer isso, ser sinceros com Deus. E além disso, Deus ele é o Deus do impossível, não é? Então tudo ele pode fazer. Amém? Em segundo lugar, a maneira de Cristo orava de forma humilde. Nós percebemos a humildade diante da oração de Cristo. Se observarmos aqui, como eu disse a vocês no início, as pessoas oravam o quê? Antigamente? Em pé. E nós percebemos o Cristo, ele se prostrar diante de Deus. E a palavra de Deus diz que ele pôs a sua cabeça sobre o pó. Não estou dizendo que a gente tem que fazer isso de forma literal. Estou dizendo que a gente tem que ter um coração o quê? Humilde diante da presença de Deus. Não vim com soberba. Que Deus conhece cada um e Deus não quer um coração assim. Jesus tanto falou em aquele que quer ser o primeiro, que seja o último. Aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Então nós precisamos, primeiramente, ser sinceros diante de Deus. E segundo, ter humildade diante da presença de Deus, assim como Cristo teve. E que nós observamos claramente nessa passagem. Em terceiro lugar, nós percebemos que na sua oração, Cristo ele era insistente. Cristo ele orava com fervor diante do Pai. Nós percebemos aqui, quando Jesus ele adianta-se um pouco, ele deixa os seus 3 discípulos ali no jardim do Getsemane, e ele adianta-se mais à frente, ele dizia o quê? E adiantando-se um pouco, versículo 35. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. Versículo 37. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? E o 38 ele manda para vigiar e orar. Versículo 39, ele diz o quê? Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Então isso mostra o que? A insistência de Jesus diante da situação em que ele se encontrava. Ele disse: olha Deus, eu estou dessa forma. Olha Deus, eu estou assim. Então nós precisamos ser insistentes diante de Deus. Não desistir. Deus não ouve a minha oração. Não dá não. Nós precisamos insistir. Buscar, orar e orar e orar. Orar nunca é demais. Em quarto lugar, nós percebemos que quando Jesus orava, nós percebemos a sua intimidade com o Pai. Se nós formos observar o versículo 36, diz assim: e dizia: Abba, Pai. Então, olha o tratamento que Cristo tinha com Deus. Isso mostra a intimidade que ele tinha com o Pai. Paizinho. Então, nós precisamos buscar intimidade. E como é que nós conseguimos mais intimidade com alguém? Quando nós procuramos conhecer ela a cada dia mais e mais. Não é quando nós percebemos a esposa e o marido. Quando é que eles têm intimidade? Quando um a um busca conhecer o outro cada dia mais e mais. Quando nós temos um amigo, quando é que nós temos intimidade com ele? Quando eles buscam conhecer um ao outro mais e mais. Então nós precisamos buscar ter essa intimidade com o Senhor. Procurando conhecê-lo mais e mais. E como é que nós conseguimos isso? A partir da oração. A partir da oração. Em quinto lugar, nós percebemos que Cristo, ele o quê? Na sua oração, ele tinha confiança em Deus. É percebido aqui que Jesus diz assim: tudo te é possível. Então Deus, ele sabia da grandeza, Cristo, ele sabia da grandeza do Pai. Ele sabia que Deus era o Deus do impossível. Então nós precisamos entender isso. Saber que o Deus a quem nós adoramos, o Deus a quem nós nos prostramos,
não é um Deus qualquer. É o Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível. Então nós precisamos confiar nele. Às vezes é difícil, Às vezes nós vemos o mar se aproximando da tempestade e nós ficamos na dúvida. Diante das tribulações. Assim como Pedro ficou diante da tempestade. Mas nós precisamos verdadeiramente confiar que Deus está na frente de tudo. Precisamos depositar nossa confiança no Senhor, amados. Então, em primeiro lugar, o que é que nós aprendemos? Que Cristo, no momento da tentação, ele o quê? Ele vigiou e ele também o quê? Ele orou. E na oração, a maneira de Cristo orar, ela tinha o quê? Sinceridade diante do Pai. Ela tinha o quê? Humildade. Cristo, ele teve humildade. Em terceiro lugar, tinha também a insistência de Jesus na sua oração. Em quarto lugar, ele tinha intimidade com o Pai. Em quinto lugar, ele depositava verdadeiramente a sua confiança em Deus. Então, nós precisamos verdadeiramente ser assim. Ser como Cristo foi. Se nós formos observar os discípulos eles oraram? Os discípulos, eles não oraram. Jesus disse o quê? Simão, eles estavam cansados. A Bíblia diz que eles estavam tristes. Porque sabiam que Cristo iria morrer. Cristo iria se separar deles. Eles estavam com fadiga. Mas eles vigiaram diante daquilo. Cristo pediu, não pediu? Cristo foi lá 3 vezes. Mas os discípulos o quê? Dormiam. Pois os seus olhos estavam pesados. Então nós não devemos estar cegos pela tentação. Mas nós devemos o quê? Estar vigilantes. Estar em oração diante da tentação. Amém? Para que o inimigo ele não venha sobre as nossas vidas. Então, nesta noite, amados, diante de tudo que foi dito aqui, diante de tudo que foi exposto através dessa palavra, diante da necessidade de sermos como Cristo e não como os discípulos, quando a tentação vier sobre as nossas vidas e a gente o quê? Vigiar e orar. Eu me refiro a essa palavra, eu quero me referir a 3 tipos de pessoas nesta noite. Há 3 tipos de pessoas que se encontram aqui. O primeiro tipo de pessoa são as pessoas que verdadeiramente têm buscado ao Senhor em oração. Têm buscado resistir à tentação. Têm buscado conhecer mais a Deus, para que não pereçam. Para que não caiam na tentação do inimigo. Então, uma mensagem que Deus manda dizer é que permaneçam vigilantes. Permaneçam em oração. Permaneçam buscando ao Senhor verdadeiramente para que não caiam na tentação. Porque, como eu disse a vocês, Satanás ele vai continuar tentando sobre a sua vida, sobre a nossa vida, até o dia que sairmos dessa terra. Então, permaneçam buscando ao Senhor. Em segundo lugar, eu queria me dirigir àquele grupo de pessoas que quer que a vontade de Deus seja feita. Não, eu quero. Mas que não tem conseguido resistir à tentação. Que falha. Que não tem buscado. Que sente que necessita buscar mais a Deus. Que sente que a tentação vem sobre a vida dele e muitas vezes ele peca. Que sente que precisa estar mais presente de Deus. Que sente que está distante. Então é o que eu digo a você nesta noite. Que você busque a cada dia. Busque mais do Senhor. Busque ter tempo com o Pai. Porque Ele te chama. Seja um imitador de Cristo. Vigie e ore. Como é mostrado nessa passagem. Busque ser parecido com Cristo, não com os discípulos.
verdadeiramente, porque Deus vai te abençoar, Deus vai te recompensar. E em terceiro lugar, eu gostaria de me referir àquelas pessoas que ainda não tiveram encontro com Cristo verdadeiramente, que são tentadas a cada dia e elas caem na tentação, porque elas ainda não conhecem a Deus verdadeiramente. Então, Cristo, Ele te chama nesta noite. Se você ainda não confessou como verdadeiro suficiente Salvador de sua vida, que você se achegue a Ele, porque um dia Ele morreu por você naquela cruz. Como eu disse a vocês, o cálice de Deus estava sobre Cristo. Então, eu aproveito esse sermão também para convidar essas pessoas para que elas se acheguem mais a Deus, para que elas conheçam o que Deus tem para a vida delas, para que elas entendam verdadeiramente o plano de salvação, porque aquilo que Cristo passou, o sofrimento que Ele passou, a angústia que Ele passou, a humilhação que Ele passou, o cálice da ira de Deus sobre a vida dele não foi em vão, foi pela tua vida. Então se achegue a Ele, busque a Ele, procure o aceitar. Como diz lá em Romanos 10:9, eu sempre digo quando eu vou pregar nas ruas, nas casas das pessoas. E diz o que é aquela passagem? Para que devemos confessar a Cristo, se confessares a Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Então, confesse a Cristo como único e suficiente Salvador de sua vida. Porque Ele não morreu em vão. Ele morreu para nos tirar do inferno. Todos os nossos pecados estavam sobre Ele. E olha que não são poucos não, viu? Todos os nossos pecados estavam sobre Ele. Jesus, Ele se fez pecador por amor a todos nós. Ele não pecou, mas Ele se fez pecador. Então aceite teu encontro com Cristo. Ele te chama. Ele não te trouxe aqui em vão. Amém? E por fim, eu gostaria de que os irmãos, verdadeiramente, que sentiram no coração da palavra de Deus, que pudessem ficar de pé. Eu gostaria que Romário soltasse uma música. Que você possa estar nesse momento, pedindo ao Senhor para que Ele possa estar livrando das tentações do mal. Essa palavra tocou no meu coração, eu creio que tenha tocado no coração da igreja também, amém? Então que nós possamos a cada dia estar o quê? Vigilantes e em oração. Assim como Cristo vigiou e orou. Se possível, leiam novamente essa passagem quando chegarem em casa, para que ela possa ser fixada no coração e na mente de vocês. Então que possamos verdadeiramente meditar neste hino. Possamos verdadeiramente adorá-lo. Pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados. E pedir ao Senhor para que Ele nos ajude nos piores momentos de tentação. Porque nós sabemos que Cristo passou por isso, então Ele sabe o que é passar por tentação. Não é verdade? Cristo, Ele passou. Então peça a Ele. Peça a Ele para que Ele possa estar lhe ajudando neste momento, a estar vigilante, a estar em constante oração. Amém?